Você já pensou como seria se as pessoas conseguissem captar simplesmente tudo o que você pensa? Já pensou se você chegasse num lugar e aí você tivesse pensando assim, meu Deus, o cabelo dessa mulher tá horrível. Pelo amor de Deus, que cor horrorosa, que corte esdrúxulo. E aí, de repente, quando você fosse conversar com a mulher, ela simplesmente fechasse a cara pra você, te tratasse mal. E aí você descobrisse que ela acabou de ouvir tudo aquilo que você estava pensando. Já pensou se você estivesse no seu trabalho e você estivesse lá, ai que saco, não aguento mais fazer esse serviço, ai que saco esse chefe, esse cara é muito chato, ai não vejo a hora de jogar tudo pro alto. E aí, no final do dia, seu chefe te chamasse e falasse, olha, você tá demitida. Simplesmente porque ele conseguiu captar tudo aquilo que você falou. Tem até um filme sobre isso, onde as pessoas conseguem ouvir tudo aquilo que você tá pensando, ouvir seus pensamentos. Você já pensou como seria a vida? E aí agora, você tá preparada para a revelação? As pessoas, elas não conseguem ler o que você tá pensando, mas as pessoas conseguem sentir o que você está pensando. Presta muita atenção nisso. Tudo aquilo que a gente tá pensando emite uma vibração. Existe uma energia ali. Nós somos energia em movimento. Então, quando a gente tá pensando positivo ou negativo sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada situação, aquilo ali está enviando uma energia. E essa energia está criando uma causa no mundo. Mesmo que a pessoa não consiga entender exatamente o que está se passando na sua cabeça, de alguma forma, aquilo ali, ela capta de alguma forma aquela energia. Então, eu falo muito aqui sobre isso, sobre o poder dos nossos pensamentos. Quando a gente quer muito materializar uma coisa, que a gente aloca nosso pensamento, a nossa energia para aquilo que a gente quer, e aí você vai lembrar assim, de situações da sua vida que você queria muito, muito, muito uma determinada coisa e você não parava de pensar naquilo. E é impressionante que tudo começa a acontecer para levar você até aquele caminho. De repente, você quer muito um determinado carro. Eu queria muito esse Tesla aqui que eu tenho hoje. Eu amo esse carro. Inclusive, estava no concerto. Quem me acompanha sabe, né? E aí, acabou de chegar. Ai, tô muito feliz de estar de volta com o meu carrinho. Mas, enfim. Então, você queria muito, 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 muito aquilo. E, de repente, o universo todo começa a se desenrolar. Você começa a ver Teslas preto. Eu queria um Tesla preto. Porque você começa a ver Tesla preto em tudo quanto é canto. E você começa a ver caminhos para você materializar aquela realidade que você queria. É impressionante. E a mesma coisa vai acontecer para pessoas, para situações. Você está enviando, através do seu pensamento, uma causa para o mundo que vai gerar um resultado de alguma forma naquela realidade. Claro que você não vai pensar numa determinada coisa, a coisa vai acontecer imediatamente, mas quanto mais você continuar pensando sobre aquilo, aquilo vai refletir na sua vida. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: você consegue lembrar de alguma situação do seu passado? E você vai escrever aqui embaixo nos comentários, se você lembrar, você vai me contar. Onde aconteceu alguma coisa com você que no momento você não conseguiu perceber como é que você criou aquelas causas, mas se você parar para pensar, hoje você consegue entender como você estava pensando, como você estava vibrando, as ações que você tinha com relação àquilo, como tudo isso, todas essas causas físicas e não físicas influenciaram para acontecer aquela determinada situação. De repente você queria muito passar num determinado concurso. Teve alguém que deixou nos comentários aqui embaixo, queria muito passar num determinado concurso. E aí, eu tinha certeza que eu ia passar, tinha certeza que era pra mim. Quando aconteceu o concurso, eu não passei. E aí, quando eu volto pra analisar essa situação, eu fiquei me perguntando, será que eu realmente queria? Porque eu carregava determinados pensamentos, será que eu carregava determinada vibração? Será que eu carregava pensamentos de medo? Será que no fundo eu achava que não era pra mim? Será que no fundo não era exatamente o que eu queria? Como é que eram meus pensamentos? Como é que era a minha vibração? O que eu estava enviando de causa para o mundo? Além das causas físicas, porque eu estava estudando para o concurso, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu tinha todo o conhecimento, mas na hora H não aconteceu exatamente do jeito que eu gostaria. Então, como é que eu posso analisar as causas que eu criei para materializar aquela determinada realidade? Então, a gente precisa começar a encarar a nossa vida todos os dias, intencionalmente. Eu estou criando uma realidade através das causas físicas e não físicas, e eu preciso cuidar de tudo aquilo que eu estou pensando. E eu tô falando isso não é para você ter medo dos seus pensamentos, muito pelo contrário, é porque você, consciente disso, vai escolher conscientemente e intencionalmente quais são os pensamentos que eu quero dar poder. Mel, a gente tem como controlar nossos pensamentos, a gente pode fazer um treinamento mental pra gente controlar tudo que a gente vai pensar?
Não. É impossível a gente controlar nossos pensamentos. A gente tem milhares de pensamentos o tempo todo. Só que a gente tem como escolher aqueles que a gente vai dar poder. Então, se vem um pensamento na minha mente e a partir daquele pensamento eu vou começar a conectar com várias historinhas do meu passado, da minha vida, e eu vou dar poder a isso, eu vou fortalecendo essas conexões neuronais dentro do meu cérebro. Eu vou fortalecendo aqueles caminhos, porque neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Quando vem um pensamento de medo, eu associo a outra situação que eu tive medo no passado, e eu começo a me lembrar daquilo e eu deixo aquilo correr solto, eu vou fortalecendo essas conexões, eu vou fortalecendo o medo dentro do meu cérebro. Então eu preciso identificar, naquele momento que veio aquele pensamento, eu vou escolher não dar poder a ele. Mas então o que é que eu vou fazer, quando vier um pensamento que é um pensamento intrusivo, que é um pensamento que não é correspondente à realidade que eu quero viver, que é um pensamento que eu não gostaria de ter, viu? Agora um pensamento muito forte de medo na minha cabeça. O que é que eu posso fazer? Eu não posso excluir esse pensamento, mas eu posso introduzir coisas novas. Essa é a forma mais eficaz para você criar novas conexões e interromper aquele padrão de pensamento. Então eu vou decidir intencionalmente me dedicar a uma determinada tarefa, por exemplo, que eu gosto de fazer. Eu vou dançar, eu vou malhar, eu vou assistir alguma coisa que é interessante para mim, eu vou pegar um vídeo intencionalmente da Mel aqui, que vai transformar minha mentalidade, eu vou colocar e vou começar a assistir, eu vou focar naquilo. Eu vou pegar alguma tarefa, como uma tarefa de escrever, sei lá, uma tarefa de gratidão, por exemplo. Vou escrever coisas pelas quais eu sou grata e vou fortalecer aquelas conexões naquele lugar. Então, no momento que vierem pensamentos que não é o que você gostaria, intencionalmente, segura ali, introduz uma coisa nova e começa a criar conexões numa direção contrária, porque senão você vai fortalecer aquelas conexões. E a gente deixa nossos pensamentos passarem despercebidos todo o tempo. Como é que eu vou parar para prestar atenção nisso se eu estou vivendo minha vida? Você vai prestar atenção na sua emoção, principalmente. Toda vez que você sentir que sua emoção mudou por algum motivo, pare e pense, por que será que minha emoção mudou? Tava tão bem, tava tão animada. De repente, fiquei um pouco para baixo, assim. O que será que tá passando pela minha cabeça? E eu vou investigar esses pensamentos, tá? Então, a gente precisa cuidar daquilo que a gente dá poder e energia, tanto quanto das nossas ações físicas. Imagine que você está vindo fazer o seu treino na academia. Eu estou chegando agora aqui no meu clube, na minha academia incrível, para fazer o meu treino. É algo que eu estou focando esse ano, cuidar muito mais do meu corpo, da minha saúde, da minha energia, transformar o meu corpo físico, que é algo que eu quero bastante. Então eu tô aqui no domingo investindo nisso. E eu tô ciente que eu tô investindo as causas físicas nisso. Eu tô vindo treinar, eu tô certinha com a minha alimentação, eu tô cuidando do treino, eu tenho um personal que organiza tudo pra mim, o treino que eu devo fazer é membros inferiores, é membros superiores, e eu tô atenta a todos esses detalhes. E aí eu entro na academia e começam a vir várias vozes na minha cabeça do tipo, é muito difícil, esse processo é muito cansativo, eu podia estar em casa fazendo outra coisa, eu tô perdendo tempo, eu não vou conseguir, meu corpo não é bonito, a genética não favorece a mim, meus pais não conseguiram. E aí podem ser que venham várias conversas na sua cabeça. E aí você deixa passar despercebido e sem querer aquilo ali vai mexendo com o seu humor. E você tá de um lado tentando fazer as causas físicas e parece ter uma briga interna na sua cabeça para fazer o contrário. Eu não sei se você já teve essa sensação. Vou falar uma coisa para vocês aqui que eu quero contar sobre a minha experiência nesse processo de transformação do meu corpo e da minha energia, da minha saúde e de focar mais em atividade física. Quando eu comecei a fazer escada, que é algo que hoje eu amo, eu não amava. E eu tinha dificuldade de ficar, 10 minutos na escada. Eu ficava ofegante, gente. Eu ia na velocidade 5 e eu ficava ofegante. Hoje eu faço escada tranquilamente entre a velocidade 7 e 11, tranquilamente. E fico 1 hora de escada, se precisar, e sinto prazer, inclusive, em fazer escada. Mas, enfim, quando eu começava a fazer os 10 primeiros minutos, vamos imaginar que eu tinha 30 minutos de treino de escada ali. E aí, quando eu começava a fazer os 10 primeiros minutos, começava a vir na minha cabeça aquela conversinha de ai, Mel, por que você não volta pra casa? Em vez de fazer 30, faz só 15. Você tem coisa pra fazer, você tem trabalho pra colocar em prática, você podia ficar com a família, hoje é domingo. Então, vinham várias conversas na minha cabeça.
E aí eu tinha que lutar contra essas conversas no começo. Porque aquilo ali pra mim era difícil. Era difícil fazer 40 minutos, 50 minutos de escada. Era exaustivo. Mas eu escolhi não dar poder àquilo ali. Então no momento que vinham essas conversas, eu falava assim, eu falava na minha cabeça mesmo. Eu gosto de conversar comigo, né? Então eu falava, você não vai passar por cima dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu vou focar, eu sei o que eu tô fazendo, eu decidi. E depois que eu tomei uma decisão, pode falar o que você quiser dentro da minha cabeça, porque você não vai me influenciar. E eu pegava e colocava uma aula que eu gostava de ouvir. Ou colocava um vídeo super motivador de Tony Robbins ou de alguém que eu gostava e começava a assistir. E quando vinha essa conversinha, eu desfocava daquilo ali, eu não dava poder. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que essa conversa foi diminuindo. E eu fui treinando o meu cérebro para ser constante naquilo que eu estava fazendo e para gerar prazer no processo. Uma forma de gerar prazer para mim é, por exemplo, associar um hábito a outro. Então, em alguns momentos, só assistir uma aula não era suficiente para calar aquela voz na minha cabeça. Sabe o que eu fazia? Colocava uma música da Bahia, colocava Jal, colocava Timbalada, Ivete Sangalo, que eu amo, e colocava assim uma música alta no meu fone e começava a fazer escada e cantar a música. Porque naquele momento que eu tô cantando e falando, meu cérebro vai ficar ali brigando por um tempo, mas depois ele vai se render à música e àquela energia positiva. Então eu não dava poder. E aí o que eu percebi, gente? Depois de um tempo fazendo isso, é engraçado dividir isso com vocês, porque foi uma estratégia assim que era sempre assim. Quando começava a falação na minha cabeça, eu ligava a música, eu subia a escada cantando, dançando, como se eu estivesse no ritmo da música, sabe? Colocava Timbalada e ia subindo no ritmo da música, às vezes assistindo até o clipe da Timbalada, como se eu estivesse ali no show, assistindo, e de repente, quando eu já tinha diminuído aquela voz da minha cabeça, eu já estava engatada no treino, eu passava por uma aula, começava a assistir uma aula, então eu fui fazendo essa associação do hábito com um outro hábito positivo que eu gosto, que é ouvir música, que é assistir uma aula, enfim. E aí, hoje eu digo pra você que a voz parou de falar comigo, ela cansou de mim. Ela viu que ela não ia ter lugar na minha vida. Aí ela me deixou em paz. E hoje eu digo pra vocês que eu tenho o maior prazer. Então, cuida daquilo que você tá pensando. Quando vierem pensamentos que não estão alinhados com essa realidade que você quer viver, com os objetivos que você tem, você não pode dar lugar. E você vai intencionalmente criar uma nova rede de conexões, de novos pensamentos alinhados com a vida que você quer ter. E se você não conseguir fazer isso, trazer pensamentos naquele momento que sejam mais encorajadores, mais alinhados com a vida que você quer viver, faça que nem eu. Introduza alguma atividade, algum hábito positivo que você gosta para interromper aqueles pensamentos, como dançar, como fazer uma atividade física que libere mais dopamina para o seu corpo, como ouvir música, coloca uma música. Sabe de uma coisa? Vou fazer uma playlist pra gente aqui do canal. Fazer uma playlist. Vamos fazer uma playlist? Vamos fazer o seguinte, todo mundo que tá aqui no canal vai colocar uma música, ou se quiser pode colocar mais, positiva, que no momento que a gente tiver vindo pensamentos desencorajadores na nossa cabeça, a gente vai ter essa playlist. Eu vou montar essa playlist junto com vocês. Não vão ser só músicas que eu escolhi, vão ser músicas que vocês escolheram também. E aí eu vou fazer essa playlist, vou subir no Spotify e aí todo mundo vai ter acesso a ela. Show de bola, vamos fazer uma coisa colaborativa, porque esse canal é pra isso, pra gente colaborar, pra gente crescer junto, pra gente se desenvolver. Então deixa aqui embaixo, pelo menos uma música, vai ser só colaboração com o vídeo de hoje. Uma música super positiva que você ouve, que você ama, que deixa a sua energia lá em cima. Eu vou deixar a minha também e a gente vai montar essa playlist pra a gente utilizar nesses momentos, tá? Vou colocar Timbalada, vou colocar músicas alegres, tá, gente? Depois a gente faz uma outra playlist Namastê, Zen, para os momentos mais de relaxamento. Essa vai ser, não, a playlist tipo assim, estilo carnaval, estilo, uma música para elevar a nossa vibração, pra gente dançar, pra gente utilizar nesses momentos assim, tá? Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Entenda que seus pensamentos a todo momento estão criando causas no mundo. Leve esse recado do vídeo de hoje pra você. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, contribui com a música, contribui aqui pro nosso canal. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. Se você quer me ajudar, divida esse vídeo com alguém. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais.